Bom, pessoal, aqui é o Leonardo De Luca, professor Leonardo De Luca, e nessa videoaula nós vamos falar então sobre ação ou ativação muscular excêntrica. Primeiramente, vamos quebrar alguns mitos, alguns paradigmas quanto à nomenclatura. Ação muscular excêntrica, então, ela também é conhecida como ação muscular pliométrica. Pliométrica significa maior comprimento, excêntrica é aquela que foge do centro da articulação, ou seja, a tensão gerada pelo músculo é menor que a resistência externa e o músculo se alonga ou se distende. Ou seja, se nós imaginarmos um exercício tradicional de flexão do cotovelo, elevando uma barra, flexionando o cotovelo com a barra, e depois estendendo o cotovelo com a barra, a fase de extensão seria a fase excêntrica, a ação muscular excêntrica do bíceps. Ou seja, ele está aumentando o ângulo articular, está exercendo uma grande tensão, mas está aumentando o ângulo articular e a tensão gerada pelo músculo é menor que a resistência externa, por isso que o músculo a resistência externa não está sendo vencida, nesse caso a carga não está sendo levantada, e o músculo se alonga ou se distende. Então, esses autores, Zatioski e o Julio Tools, eles classificam a ação muscular excêntrica como pliométrica. Então, nós vemos muitas vezes na literatura, muitos autores, muitos professores, muitos profissionais da área falando que ações musculares pliométricas seria aquele trabalho com salto, mas na verdade pliometria seria a mesma coisa que a parte da ação muscular excêntrica. E eles ressaltam ainda que pliometria seria diferente do que ciclo, alongamento e encurtamento, que é uma manifestação da força muscular, um método de treinamento que nós vamos falar em outras videoaulas. E nesse caso aqui, só para deixar bem claro que pliometria seria diferente do ciclo alongamento e não seria aquele trabalho estritamente com saltos. Um trabalho pliométrico seria estritamente um negativo e de frenagem. No caso aqui, vamos pegar como exemplo um salto vertical na posição neutra, onde o indivíduo está em pé, o quadril, o joelho e o tornozelo estão estendidos, o tornozelo na posição neutra, joelho estendido e quadril estendido. E aqui nós temos uma ação muscular excêntrica, onde eu tenho um semi-agachamento na fase negativa, na fase de descida. O quadril, o joelho estão em flexão e o tornozelo em dorsiflexão. No tornozelo, então, a ação muscular excêntrica dos flexores plantares, ele está alongado. Aqui no joelho eu tenho ação muscular excêntrica dos flexores do joelho, no caso aqui isquiotibiais, e no quadril também tenho essa ação muscular excêntrica dos extensores do quadril, que também seria o bíceps femoral e os isquiotibiais. Na fase concêntrica, na fase de extensão, onde eu aumento a energia potencial, a energia cinética para ir para a fase de voo, onde o indivíduo salta, ele sai do solo e ocorre uma extensão, uma flexão plantar no tornozelo, uma extensão de joelho, extensão de quadril e uma flexão de ombros, eu tenho então uma ação muscular concêntrica, onde os extensores dos joelhos realizam uma ação muscular concêntrica, os extensores do quadril realizam uma ação muscular concêntrica e os flexores plantares também realizam uma ação muscular concêntrica. Bom, nós vamos falar em outras videoaulas sobre ação muscular excêntrica. É um método de treinamento também que alguns estudos indicam que ele pode ser mais vantajoso nos ganhos de força e hipertrofia. Então, ele pode ser uma metodologia utilizada para aumentar os ganhos de hipertrofia, pois nessas ações musculares segundo a literatura, eu tenho maior ocorrência de danos, maior número de microlesões. Nesse caso aqui, na ação muscular excêntrica, os sarcômeros eles estão sendo
ele tem ligação entre actina e miosina, mas os sarcômeros eles estão se alongando, eles estão, o ângulo articular está aumentando, as pontes cruzadas, o número de pontes cruzadas ativas está diminuindo, só que aquelas pontes cruzadas que estão ativas, aquela actina e miosina que estão ativas, elas são responsáveis por aguentar, digamos assim, a tensão exercida é num número menor em cada fibra ativa. Então, eu tenho maior grau de tensão sobre cada fibra ativa. Por quê? Porque eu vou alongando o músculo, os sarcômeros vão se alongando, na ação muscular excêntrica, os sarcômeros se alongam, eu vou diminuindo o número de pontos cruzados ativos e cada fibra, então, vai ter que aguentar cada ponte cruzada ativa tem que aguentar uma grande tensão. E eu tenho aqui um maior alongamento a que a fibra é submetida, pois o ângulo articular está aumentando, eu tenho que resistir à carga, porque eu não posso simplesmente soltar, aqui no caso, o halter aqui, nesse caso clássico aqui de flexão e extensão do cotovelo, e para resistir à carga eu tenho que exercer tensão, os sarcômeros se alongam e a fibra também, fibra como um todo se alonga, porque eu tenho um somatório de sarcômeros se alongando ao mesmo tempo. Bom, essa era uma breve introdução ao que seria uma ação muscular excêntrica. Em outras videoaulas nós vamos tratar mais a fundo esse tema. Como o objetivo dessa videoaula são conceitos básicos sobre treinamento de força e musculação, nós então acabamos aqui a conceituação dos diferentes tipos de ação ou ativação muscular. Nas próximas aulas, então, nós vamos falar sobre propriedades mecânicas do músculo. Um abraço e até a próxima aula.